Saudações, amados irmãos! Amados irmãos, peço que se inscrevam no canal e ative o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos. Compartilhe a todos, que Deus vos abençoe sempre! O tema apresentado: Arrebatamento de um paralítico é o futuro. Testemunho de um paralítico, de Adrian Hurtado, ano de 2009. Veja o seu relato. Eu sou deficiente e paralítico desde nascença. Recebi uma promessa de servir a Deus ainda no ventre. Quando nasci, a minha mãe ficou muito feliz. Mas logo o tempo passou e eu não consegui andar. Minha mãe, preocupada, me levou aos médicos e eles falaram dos problemas que eu tinha nas vértebras. Fui criado com muito amor e sempre o meu pai me levava na cadeira de rodas para a igreja. Quando ainda era um adolescente, eu fiz jejuns e orações para Deus me levantar da cadeira de rodas. Um anjo do Senhor apareceu ao meu quarto e disse que não será possível de eu voltar a andar. Porque Deus sabe o que se passa no meu coração. Ele já havia sondado o meu interior. Um desejo oculto que eu escondia dos meus pais de conhecer o mundo, indo às festas e conhecer novas pessoas. O anjo disse: se eu me levantasse daquela cadeira de rodas, eu desviaria da presença de Deus e iria para o inferno. A minha alma era preciosa para Deus e a maneira de conseguir a salvação é ficar naquela cadeira de rodas. O anjo disse: a graça de Deus lhe basta. Numa noite, senti muito forte a presença de Deus. Estava orando com muito fervor e os meus sentidos foram aguçados. Quando subitamente, percebi, eu estava ao lado do anjo de pé. Eu caminhava perfeitamente, e até flutuava. Naquele momento senti como que ia andar pela primeira vez. Eu fiquei muito feliz por caminhar ao lado daquele anjo. Então ele pegou na minha mão e me levou acima das nuvens. A minha visão abriu-se, e pude ver o universo e as pessoas andando pela terra. Um cometa voou pelo espaço e ao entrar na atmosfera da Terra virou uma tocha de fogo. E caiu sobre a floresta causando um grande incêndio, destruindo a vegetação. Vi a terra em grande caos e destruição total. Um anjo que estava nos ares do céu tocava uma trombeta, e um grande terremoto sacudiu a terra inteira. Vários países ao mesmo tempo foram atingidos. Depois um grande relâmpago atingiu as árvores e as florestas pegaram fogos e muitos animais morreram queimados. Outros animais corriam para a cidade. Animais ferozes que estavam na floresta invadiam as cidades por causa do fogo. Outro relâmpago atingiu os fios elétricos, fazendo pegar fogo nas casas e os aparelhos elétricos. Muitas casas pegaram fogo, matando milhões de pessoas. Eu ouvi um grande estouro na terra de uma gigante pedra caindo na terra. A energia elétrica faltou e grande desespero tomou conta das pessoas. As empresas e bancos que dependem da energia elétrica pararam. Os noticiários falaram das catástrofes e muitas redes de comunicação foram destruídas. Redes de televisões ficaram fora do ar. Vários países foram afetados com esses asteroides que caíram do céu. A pobreza aumentou, empresas faliram e a crise financeira aumentou. Muitas pessoas tiveram que se endividar, pois perderam tudo. As bolsas de valores foram desvalorizadas no mercado, os preços do euro e do dólar caíram. O Senhor me levou para uma parte do mundo onde estava tendo uma guerra entre os soldados do exército. Eles guerrearam, aviões eram atingidos, navios afundaram através de mísseis. Várias bombas eram jogadas dos aviões que caíram e atingiam a terra. Casas, comércios, empresas, escolas e carros eram destruídos através dos ataques aéreos. Eu não sei que guerra era aquela, se a Terceira Guerra Mundial ou a Quarta Guerra Mundial. O que eu vi foi uma guerra mais destrutiva do que as anteriores. Se ajuntar a Primeira Guerra Mundial com a Segunda Guerra Mundial que houve na Terra, perto dessa que vi na visão, é brincadeira de criança. Eu contemplei uma verdadeira carnificina, milhões de corpos dilacerados, cabeça para um lado, pernas e membros separados. Também eu vi armas químicas sendo usadas como bombas. Essas armas soltavam um gás mortal que todos que respiraram esse gás contaminaram as suas correntes sanguíneas, matando milhões de pessoas. Bombas biológicas feitas de micróbios que causam doenças também eram jogadas na terra. Eu enxerguei pequenos vermes dentro dessas bombas. E quando os aviões jogaram essas bombas biológicas na terra, as bactérias e muitos tipos de vírus entraram nas peles das pessoas, causando feridas, chagas e outras doenças que levam à morte. As bactérias comiam os órgãos internos e causaram câncer. Os aviões soltaram fumaças cheias de vírus que contaminavam a população.
Esse vírus paralisava o corpo das pessoas, deixando em estado vegetativo. E aqueles que não foram contaminados pelas fumaças não podiam se aproximar dos infectados para não pegar o vírus mortal. Essas armas causaram grande destruição em massa. O Senhor me levou em outra parte da visão, onde presenciei grandes pedras de gelo caindo do céu e matando milhões de pessoas na terra. Casas, carros, comércios e plantações foram destruídos através dessas pedras gigantes de gelo. Os ventos também ficaram fortes, causando furacões que derrubaram árvores, postes e destruíam casas, arrastando pessoas, carros, animais e casas. A terra estava em um caos, toda destruída. As forças do governo ficaram desfalecidas contra tudo isso, sem saber o que fazer. Os homens reconheceram o poder de Deus, o Criador do céu e da terra. Tive outra visão apocalíptica, vi o sol ficando mais quente, causando câncer de pele nas pessoas. Ninguém mais suportava o sol e procuravam ficar em suas casas dentro de banheiras com gelos. As pessoas que ficam nuas nas praias tiveram as suas carnes queimadas com altos graus. Suas peles ardiam com grandes feridas mortais. As geleiras da Antártida, do Alasca, do Polo Sul e Norte derretiam e as águas dos mares aumentaram por receber grande quantidade de água com o derretimento. Os animais do frio não aguentaram o calor e morreram. Tive a última visão de um grande trono branco que estava no universo. O céu azul e toda a sua atmosfera foi destruído, e também não havia mais chão para a gente pisar, porque a terra também foi destruída. O planeta Terra não existia e milhões de almas saíram do inferno e voltaram para os seus corpos. Eles estavam de pé diante do trono do Todo-Poderoso. Aquele homem de branco é Jesus, que estava muito sério. Um anjo que estava ao seu lado abriu o livro das obras de todos os pecados dessas pessoas. Tudo estava registrado e não há como mentir no julgamento. E todos daquela fila foram condenados. Os seus pecados foram expostos em uma tela para eles verem com os seus próprios olhos as suas maldades. Pessoas desde o tempo de Adão até aquele tempo futuro. Todos que estavam ali saíram de suas prisões no inferno para receberem as suas sentenças e o castigo eterno. O juízo foi justo com retidão. Todos reconheceram que são dignos do lago de fogo. E se dobraram diante daquele que reina com justiça. Eles não eram mais espíritos e estavam com os seus corpos carnais por terem sido ressuscitados. Os anjos lançaram todos os milhões de pessoas no lago de fogo ardente e os gritos foram terríveis. O meu espírito retornou à terra. Fiquei firme levando a mensagem do Senhor. E testemunhando. 7 anos depois, o Senhor Deus me levou para o futuro em arrebatamento de espírito. A tecnologia estava bem moderna. Comecei a ouvir barulho de bombas e via grandes explosões. Aviões bombardeando lugares e causando grande destruição. Milhões de corpos mutilados, pedaços de carne humana por todos os lados. Caixões, parecendo grandes caixas, estavam disponíveis para colocar milhões de pedaços de corpos dentro. Estava havendo uma guerra entre os países. A profecia do Cavaleiro Vermelho se cumpriu. Editoras evangélicas deixaram de produzir as Bíblias por ordem do governo do Anticristo. Um homem elegante surgiu no mundo e era o centro das atenções. A sua aparência exterior era de um homem formoso, mas a sua alma interior era de um monstro com dentes de leão e garras afiadas. O seu espírito era de fera e o seu interior tinha profunda escuridão. E dentro do seu peito não havia coração e sim um vácuo. Esse homem foi convocado para trazer ordem e progresso ao mundo. Um novo líder de prestígio surgiu apoiado pela ONU. Todos os governantes, padres, cristãos e o Papa viam como um gênio. Depois o Senhor me levou no meio de uma grande guerra. As plantações de alimentos como arroz, feijão, legumes e frutas foram destruídos pelas bombas. Toda a agricultura foi danificada, o que causou a fome, deixando milhões de famílias na miséria. A fome aumentou, as indústrias e comércios faliram. Poucos alimentos não eram o suficiente para a população mundial, o que resultou em milhões de mortes por desnutrição. O Cavaleiro Negro do Apocalipse se cumpria plenamente. Por ter poucos alimentos, os preços aumentaram ao ponto do arroz custar 100 vezes mais o valor do seu preço. Os pobres não tinham dinheiro suficiente para comprar comida. Somente os ricos que tinham dinheiro, mas os preços começaram a disparar ao ponto que o dinheiro perdeu o seu valor. E a marca da besta passou a ser obrigatória para substituir o dinheiro impresso em papel. O dinheiro era virtual, mas somente quem tinha marca obtinha esse dinheiro. Quem não tinha marca não podia comer e nem beber,
Mas os justos viviam pela fé, pois não só de pão viverá o homem e sim da palavra que sai da boca de Deus. As redes de telecomunicações foram destruídas e poucos eram os canais disponíveis. Rodovias, ferrovias e os meios de transportes foram destruídos por causa da guerra. As cidades do mundo interior tinham um sistema de câmeras para vigiar o mundo. Até nas florestas tinha câmeras que vigiavam as pessoas para não fugirem da ditadura do anticristo. Doenças foram criadas nos laboratórios e espalhadas na terra através das vacinas. Milhões de pessoas morreram através de novas doenças que não têm cura. O tormento do inferno estava na terra, havia grande sofrimento. O cavaleiro amarelo do Apocalipse se cumpriu com todas as pestes trazidas para a terra. Todas as religiões que não adorassem o anticristo eram aniquiladas. Todas as religiões mundiais se uniram para adorar um único homem. Um profeta com vestes introduziu essa adoração para esse homem, oficializando como a única religião. A religião verdadeira era adorar aquele líder governante como um deus. Esse profeta usava uma veste e parecia um padre. O verdadeiro evangelho foi abandonado e o mundo é atormentado pelas trevas. Leis diabólicas foram aprovadas pelo Congresso do Governo Mundial. Essas leis aprovaram a pena de morte para os cristãos e judeus. Quem não apoiasse as leis desse novo governante tinha os seus bens confiscados e a família destruída. Quem não obedecesse às leis eram mortos. As constituições federais e as leis judiciárias eram a favor dele. O número de estupros, suicídios, assassinatos, roubos aumentaram contra os que se rebelaram contra a autoridade dele. Nesse tempo, haverá muitos clones. Clones de pessoas andavam no meio das ruas, mas não eram gentes. Robôs com peles humanas parecendo com uma pele bem real, eu não sei explicar. São ciborgues de última geração que foram criados para trabalhar nas empresas substituindo os homens e mulheres. Eles trabalhavam de graça e o dia todo sem parar, isso aumentava os lucros. Os governantes de cada país estavam possuídos, eu via seus corações sombrios. O mundo estava em um caos, morte em grande escala e muita confusão. Os cristãos escondidos falavam da mensagem do reino de Deus que já estava perto. Os povos estavam tão ligados com os bens da terra que ignoravam aquela mensagem. Outros tinham medo de se entregar a Jesus e sofrer grande perseguição do governo. O líder mundial querendo capturar algum grupo de cristãos. Infiltravam de seus homens no grupo de cristão. Eles enganavam os cristãos dizendo que tinham se convertido. Esses homens que já tinham recebido a marca da besta eram recrutados ao grupo se passando por cristãos. Grupos de cristãos enganados eram entregues às tropas de execução do anticristo. Soldados, tropas de choque, polícia federal e os adoradores da besta receberam promessas de recompensas para capturar os cristãos. O mundo inteiro estava atrás dos cristãos. O deserto era o lugar onde não tinha câmera e as cavernas eram um esconderijo. Os sinais tecnológicos tinham dificuldades de funcionar, pois o sinal era ruim no deserto. Os objetos voavam por todos os lugares à procura dos crentes. Na época eu não sabia o que era, mas agora sei que se trata de drones. Os drones tinham armas de destruição que executavam as vítimas. As fotos de todos que não receberam marca da besta passavam na televisão. O jornal tratava como criminosos e transgressores da lei, oferecendo recompensas às pessoas que conseguirem encontrar o grupo de cristão. Os cartazes dos cristãos estavam pregados por todos os lugares das ruas e escritos "Procura-se". Os seus rostos estavam nos jornais das bancas e eram chamados de rebeldes. Os cristãos que estavam escondidos não podiam levar nenhuma tecnologia com eles, nem mesmo relógios para não serem rastreados. Toda a tecnologia tinha microchips rastreadores. Os cristãos não podiam confiar em sua família que foi marcada com o sinal da besta. Os cristãos não podiam acreditar na sua esposa que foi comprada com uma mansão e grandes quantidades de bens. Os cristãos tinham que fugir com roupa do corpo sem levar nada, igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Tudo que era dos cristãos ou dos judeus cristãos eram confiscados pelo governo. Não adiantou trabalhar para comprar casa. Quem tinha a marca tinha tudo. Quem não tinha marca não tinha nada e perdia tudo. Em um mundo destruído pela guerra e pelo cataclismo, quem tem uma mansão é rico, já que a maioria perdeu as suas casas em explosões. Ter grande quantidade de alimentos é ser rico, já que o mundo perdeu plantações de comidas com a guerra e as catástrofes naturais. O governo comprava as famílias e as esposas dos cristãos para entregar às suas cabeças. Toda a cidade e floresta estavam monitoradas, não havia como se esconder. O deserto onde estavam os judeus eleitos era o lugar dos cristãos também.
Ali Deus provia alimentos, até água brotava da rocha no deserto. As codornas e os seus ovos eram os alimentos do povo de Deus. Os cristãos deixaram as suas casas com todos os seus pertences. Os que eram capturados passavam por torturas até negar a Jesus. Os que não negaram eram fuzilados, outros degolados e alguns morriam em cadeiras elétricas. O império religioso alcançou o seu poder máximo perseguindo os cristãos. Mas o líder mundial não queria dividir o seu poder com a falsa igreja e destruiu o sistema da falsa religião. Ele foi enfraquecido e não tinha mais poder. Agora todo o poder e toda a adoração estava concentrada nas mãos do anticristo. A falsa igreja não existia mais e nem a religião. A crise financeira começou a afetar o governo do grande líder. O próprio Deus estava destruindo a propriedade do governo com as pragas. As autoridades do governo passaram a questionar o grande líder e oposição começou a existir. Aquele governo perfeito estava se ruindo aos poucos, mesmo com todas as suas habilidades governamentais. Depois o Senhor me mostrou a terra em paz e disse que era aos 1000 anos, o milênio. Um anjo desceu do céu, abriu o abismo e soltou Satanás. Ele subiu para a terra cheio de ódio e vingança por ficar muito tempo preso. Satanás começou a rodear a terra e enganou os corações dos povos. Ele, querendo tomar o reino de Jesus, convencer as nações para destruir Israel e assumir a terra da promessa. Israel é cercado por uma multidão de pessoas e soldados. Eram milhões que queriam destruir Israel. Os judeus clamam por socorro e fogo desceu do céu e destruiu aqueles milhares de povos. Não foram capazes de rivalizar com o poder de Jesus. O meu espírito saiu do futuro e voltou. O Senhor Deus me fez viajar ao futuro para revelar os acontecimentos. Eu voltei chorando desse arrebatamento, pois foi terrível para eu presenciar esse acontecimento. Isso em breve irá acontecer. Eu disse para o Senhor: eu sou um paralítico, não posso ficar para a grande tribulação, como irei fugir leve a minha alma antes disso acontecer? O Senhor apareceu a mim e disse: eu prometo a você, meu amado, que estarás dormindo quando isso acontecer, e estará na minha glória comigo. Eu falo a todos vocês que ainda não entregaram a vida a Jesus. Múltiplos são os caminhos a serem seguidos, mas só existe um caminho verdadeiro. Ele se chama Jesus. Esse caminho é estreito e cheio de obstáculos a serem enfrentados. Muitos olham para esse caminho e antes de trilhar olham para as dificuldades. Várias pessoas desistem antes de caminhar e algumas pessoas até chegam a andar por esse caminho, mas quando encontram dificuldades voltam para trás. Eles não entendem que Jesus prometeu estar com eles até a consumação dos séculos e têm medo de continuar no caminho. Jesus disse: enviarei o Espírito Santo para ajudar a todos a caminharem pelo meu caminho. Se você tem o Espírito Santo, por que tem medo de prosseguir? O que está faltando em muitos crentes é coragem. E para ter coragem é preciso confiar naquele que tudo pode. Se não crer naquele que é maior do que qualquer problema, fica difícil de trilhar pelo caminho espinhoso de Cristo. No final desse caminho existe uma porta do outro lado, a qual nela entrar encontrará abundância, verdes pastos, rio de água cristalina, muro de esmeralda e jaspe, pedras preciosas, rua de ouro, diamante e uma árvore de vida. Esse é o lugar de destino para aqueles que chegam ao final desse caminho. Há um galardão à sua espera. Grande é a vitória daqueles que conseguem chegar à linha de chegada. Esses são os campeões que foram até o fim. Ali eu vou poder andar e ter os movimentos que faltam nas minhas pernas. Eu queria poder pular na presença de Deus e ir a lugares do que não posso ir. E você, o que tem feito com as suas pernas? Tem ido a lugares onde Jesus mandou ou tem ido a lugares impróprios para os cristãos? O caminho da salvação é estreito e cheio de barreiras, mas quando chega ao fim desse caminho há uma terra imensa e espaçosa pronta para lhe receber. Está disposto a pagar o preço do sofrimento, passar angústia e provas doloridas para herdar tudo isso. Você pode ter tudo na terra, mas não paga a herança que Jesus tem para ti, se voltar para trás. Jesus pagou um preço alto para que você tenha a garantia de entrar nesse lugar e ser herdeiro com ele. Jesus não pagou esse preço para ganhar alguma herança para ele, pois é tudo de todos. Ele pagou esse preço para que você possa ter uma herança. Ele fez por amor, agora cabe a você fazer a sua parte para ser herdeiro. Não temos escolhas: ou entramos nesse caminho estreito e recebemos toda a herança, ou trilharemos no caminho que leva para o reino das trevas. No mundo não há liberdade, no reino das trevas somos prisioneiros, mas no reino do céu somos livres do mal e da tentação. Depois dessa última visão o meu espírito retornou à terra.
Fiquei perplexo e passei dias sem dormir até que o Espírito Santo me tranquilizou. Eu falo para a humanidade que vivem no pecado. O futuro é esse para aqueles que não querem ser salvos desses grandes dias. Jesus é o remédio para você que ainda não encontrou a salvação. Ele quer curar a sua alma, as suas emoções e o seu corpo doente. Ele é o remédio para o seu pecado e expulsará todo o mal da sua vida e aliviará as dores. Deixa Jesus resolver os seus problemas. Ele supre os oprimidos e auxilia os pobres. Ele é a solução dos doentes, necessitados e cativos. E envia os recursos do céu, quando faltar na terra. Quem tem o coração disposto já aceitou esse remédio que será suficiente para a sua vida. Quem rejeitar esse remédio, as suas enfermidades nunca passará e as suas feridas não sarará. Aonde não há esse remédio para a salvação tem doenças da alma e morte. Peço que permaneçam fiéis para a glória de Jesus. Amém. Fiquem firmes, meus irmãos. Jesus está voltando. Irmãos, chegamos ao fim de mais um vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Compartilhe a todos para receber novas notificações de novos vídeos. Fiquem todos na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.